Mais uma vez, bom dia a todos, né? Vou introduzir aqui agora o tema coragem, que está no livro Viver Limpo. Está aqui nesse livro, Viver Limpo. Na página 130 se encontra esse tema. Uma vez eu trouxe esse tema aqui, mas já teve a rotatividade de pacientes, né? E mesmo que seja um tema que já foi falado, né? O expressar, o desenvolver sobre esse tema, ele se renova. Não que muda o contexto, não que muda o conteúdo, mas mudam-se as formas de ver, de enxergar, de compreender, né, aquilo que traz a mensagem. E a coragem, eu vou começar a falar para vocês sobre a coragem, que ela está bem explícita na nossa oração da serenidade, né? Nós fizemos a oração, como é que a oração fala? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre as duas. Pede Deus, conceda-me serenidade, pede a serenidade, né? Mas me pede coragem, cara, porque não é só a serenidade, porque às vezes eu quero buscar a minha serenidade, mas eu não tenho coragem de fazer por onde buscar essa serenidade. Uma coisa depende da outra, cara. Não tem como eu buscar serenidade sem buscar coragem, porque acarreta, né, nessa serenidade, eu alcançar a serenidade, a entrada em recuperação, cara. Caminhada em recuperação. O que é a caminhada em recuperação? Qual que é o primeiro quesito da caminhada em recuperação? Primeiro, uma coisa que é imprescindível, que você precisa ter para você entrar em recuperação. Não. querer. Não, cara. Primeira coisa. Se entregar? Não. Primeira coisa vai abstinência. Abstinência. Você tem que parar de usar. Você entrar em recuperação, você começar uma caminhada de recuperação, a primeira coisa, você tem que tirar a droga, velho. Não é o nosso problema, a droga não é o problema, mas é o final do problema. Então, a gente vai começar do final para trás. Porque aqui, ó, eu tô limpo hoje. Eu tenho uma vida que eu construí limpo, beleza. E eu começo uma caminhada de destruição. Só vou progredindo. Tem que retroceder, velho. Quando eu entro em recuperação, eu vou retroceder isso tudo. Quando eu falo com vocês que aquela tese, aquela teoria, aquela máxima que o pessoal fala, não, eu quero voltar a ser o que eu era antes. E eu não quero não, meu irmão. Porque, mas peraí, quando você não usava droga nem nada, ó, você tava bem. Não tava não, velho. Não tava não. Por que eu não tava bem? Eu não tava legal? Porque aquele cara lá que andava limpo é o cara que usou droga depois. É o cara que regaçou com tudo. Porque a droga não é o problema. A droga é só o carimbo. Carimbou o passaporte do noiado. Só isso. Tá? Porque os nossos comportamentos, nosso modo de vida, nossos pensamentos, nossas atitudes é que determinam a nossa adicção. E aí ela vai levar a um final de uso de droga. Simples assim. Então, para você regredir, retroceder, você tem que primeiro parar com a última. O que é a última coisa que a adicção te leva a fazer? O uso da substância. Então, se ela é a última coisa, ela vai ser a primeira coisa que tem que ser retirada. Por que tem que ser retirada? Porque como é que eu vou vou entrar em recuperação usando droga, continuando a usar a droga? Eu não vou ter uma mente sadia para refletir sobre o que eu preciso fazer, sobre o que eu preciso ceder das minhas vontades. Primeiro que se eu usar droga é porque eu estou fazendo a minha vontade. Tá? Então tem que retirar a droga. Aí começa um processo de tratamento para recuperação. Aí vem tratar do seu corpo, vem tratar do seu físico, vem tratar da sua mente e vem tratar do seu espiritual. Se você pensar bem, primeira coisa que o cara perde quando ele começa a entrar na drogadição é a espiritualidade. Primeira coisa, dessas três coisas que tem, físico, mental e espiritual, a primeira coisa que vai embora, que desce pro ralo abaixo, é a espiritualidade. Você se afasta de Deus quando você usa a droga. Por quê? Porque, poxa, irmão, você acessa o sobrenatural, cara. Você acessa um outro mundo.
um mundo a qual você não está enxergando, mas que as potestades, as principados, né, as hostes espirituais do mal estão agindo. E você interage com esses seres quando você acessa o mundo espiritual através da droga. E aí, automaticamente, você se afasta de Deus. E aí começa o problema mental. Você começa a ter aquelas confusões mentais, né? Isso, né? Em determinado ponto, em determinado tempo, né? Gradativamente. E por último, o seu físico vai embora. Né? O seu físico vai embora. Se define. Então, espiritual, olha pra você ver como é que você vem regredindo. Como é que a sua progressão da doença ela vem acontecendo. Você perde o espiritual, perde o mental e perde o físico. E aí o tratamento ele entra também no processo contrário, reverso. Ele entra primeiro, você vai trabalhar o quê? O seu físico. Quando você chega numa clínica, primeira coisa, por que o cara chega e ele fica deitado ali 2, 3 dias? Porque tá fraco, não tem sustentação no seu corpo. Então vai tratar o físico dele primeiro. Depois começa a tratar a mente, meu irmão. Começa a ter a noção do que está sendo proposto para vocês. Literatura, informações sobre dependência química, né? Tudo relativo à sua adicção. E aí, né? Não sendo por último, porque está intercalado nisso aí, ele está junto, a parte espiritual. Porque quando você trata do seu físico, você também está tratando do seu espiritual, cara. Sabe por quê? Porque o seu físico, meu irmão, é um templo do Espírito Santo, cara. É a morada de Deus. Quando você destrói o seu físico, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Onde que habita o Espírito Santo em nós. Então, nessas duas, na parte física e mental, a espiritualidade está acompanhando junto. Mas como nós estamos dividindo em 3, físico, mental e espiritual, eu deixei para falar do espiritual, né, separado. Mas ele está inserido nos 3. Tá? A mente também. É na sua mente que você busca um contato com Deus. É na sua mente. Como é que você vai conversar com Deus? É na sua mente que você vai bolar. O que você vai falar? Você vai projetar, né, a sua oração. Você vai pensar no que você vai estar falando com Deus, o que você está pedindo, o que você vai estar se rendendo. Tudo está na sua mente. E aí, por último, né, o mais importante que eu compreendo como o mais importante de tudo é o espiritual. É a busca, sim, incessantemente por Deus, por um poder superior. E é aí que requer coragem mesmo. Porque muitos, em proporção grande, em alta porcentagem, buscam sarar o corpinho, né? E aí fica bombadinho aqui dentro. Qualquer clínica você vê isso, velho. Toda clínica tem uma academia que os caras, se não tiver uma academia que o dono da clínica faz, os próprios pacientes vão lá e fazem uma academia. Aí começa. Não estou falando que é errado não, tá? Mas não é o tão importante como muitos põem o mais importante. Quer ficar bonitinho, quer ficar... Pra que é isso? Pra passar um pano pra família. Ó, já tô bem. Como se aquilo ali quisesse dizer que o indivíduo está bem. Uma casca. Não. É bom você trabalhar o seu físico? Sim. É. Mas não é o primordial. Por que o cara não vai trabalhar a mente? Começa a entender realmente, a aceitar o processo. Ah, mas é difícil entender. Realmente, mas tudo requer esforço, meu irmão. Se você trabalhar a sua mente também, você tem que acondicionar ela a fazer, não as suas vontades, mas o que é preciso. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Porque querer, ninguém quer estar internado aqui. Tem 30 homens aqui, os 30 aqui queriam estar internados? Não queria. Mas infelizmente, irmão, foram consequências. Isso não é nem punição. Não é uma medida socioeducativa. Não é. Isso é um resgate. Vocês estão aqui para serem resgatados, cara. E eu não estou falando de espiritualidade e papapá, falando aquelas coisas místicas. Não, não é isso não, irmão. Apesar do que vai atingir o espiritual, sim. Porque se você vai estar bem, né, física, mental e espiritual, você tem na sua pessoa aquilo que você foi criado para ser. Você está no caminho do que você foi criado para ser. Um homem
de integridade, respeitoso, que se dá o respeito, que obtém respeito, que apoia a família, que é cordial com as pessoas de volta, ao seu redor, que faz a caridade. E aí, quando você está na adicção, você perde todas essas características. Todas essas características são perdidas. Então, a proposta nossa é essa. É resgatar aquilo que foi perdido. Né? E aí entra a espiritualidade. Porque aí você vai começar a conhecer Deus. Tenho que falar para vocês que eu lá atrás eu não conhecia Deus há 12 anos. Hoje eu sou grato. Eu me rendo ao Senhor. Porque Ele teve misericórdia da minha vida, como teve de cada um aqui. Você vê aí, ó, quantas pessoas estão lá fora querendo esse lugar seu aqui, mesmo que seja involuntário. Né? O melhor dia no seu uso não se compara ao pior dia aqui dentro. O que eu quero dizer? O pior dia que você passar aqui dentro vai ser muito melhor do que o melhor dia no seu uso lá fora. Sabe por quê? Porque pelo menos, querendo ou não, você está mais próximo de Deus. Principalmente por você estar longe das drogas e do álcool. E aí, esse tema coragem do viver limpo, ele me requer isso, ele me propõe isso, a coragem. A coragem para modificar aquilo que eu posso modificar. O que eu não posso modificar? Deus vai fazer por mim. Aquilo que eu não posso modificar, eu entrego na mão de Deus. Mas aquilo que eu posso modificar, a oração ela fala, Deus, conceda-me serenidade. Deus, é o que Ele pode fazer. Ele pode me conceder serenidade. Eu posso me conceder serenidade? Eu não. Eu me conceder serenidade, eu não posso, não. Porque eu busco serenidade o tempo todo. Mas nem sempre eu estou sereno. Então, isso vem do alto, cara. Agora, a segunda parte da oração fala, coragem para modificar as coisas que eu posso. Eu posso modificar você? Você, eu posso modificar? Eu estou pedindo coragem para te modificar? A oração está pedindo coragem para mim, para me te modificar? Porque eu não posso te modificar. Mas aí, o que ele está pedindo na oração? Coragem para modificar as coisas que eu posso. Cara, se você for anotar aí as coisas que eu posso e que tem que ter muita coragem para modificar, você vai ver a lista imensa que você vai criar. As pequenas coisas são coisas que você não consegue mudar se você não tem coragem de mudar. E com o tempo, você vai observar que lá no início, quando você chegou, você não acordava cedo. Você não tinha coragem de mudar essas coisas. Esse comportamento seu de acordar mais tarde. Você não tinha coragem. E aí, com a nossa ajuda, né, impondo a vocês isso, porque tem regras, e as regras são feitas para serem cumpridas, aí vocês foram se adequando. Né? Hoje todo mundo acorda no horário que deve acordar às 6h30, certo? Não se torna mais uma rotina? Já não é tão pesado como das primeiras vezes, não é? A coragem. Quando você não tem a coragem, pessoas que são colocadas na sua vida são colocadas para te impulsionar, para te incentivar. Existem maneiras diferentes, existem estratégias diferentes, mas isso é dado, né, a cada um deliberadamente. A nossa proposta aqui são em cima das regras. Toda regra, ela tem por motivo principal proteger a pessoa. Toda regra que você pegar, você vai olhar, ela tem como motivo principal te proteger. Ela nunca que ela é para te para te diminuir, ou para te punir, ou para te menosprezar. Nunca. Uma regra não é feita para isso. Regras sérias, claro. Tem camarada que deturpa regras, aí já não é nem. Aí é autoridade, é abuso de autoridade, de poder. Mas todas as regras, elas são para proteção. Tá? Então a coragem, ela vai vir a partir do momento que você não quer fazer aquilo que deve ser feito. Por que sua família te pôs aqui? Para você mudar. Por que você resiste tanto? Você não tem coragem de mudar. Quando te fala com você a primeira vez, você vai ter que largar pessoas, hábitos e locais. A primeira coisa que vem na sua mente, eu sei, porque já passei por isso. Falar, não tem jeito não. Como é que eu vou largar com os meus amigos? Eu cresci com aqueles amigos.
Tem jeito não. Eu posso largar um ou outro, mas aquele lá, que ó, ele até usa droga lá, velho. Mas ele é gente boa pra caramba, irmão. Pessoas, cara. Ah, naquele lugar lá, velho, tá cheio de lugar que eu não posso ir, eu sei. Mas aquele lugar lá, naquela balada lá onde que a Vanessinha vai, a Vanessinha tá lá, irmão. O que a Vanessinha vai fazer comigo de ruim? Nada. Não é a Vanessinha o problema. O problema é o local que a Vanessinha tá. O ambiente. E hábitos. Os hábitos você criou. Porque quando você foi ensinado, quando era menino e foi crescendo, você foi ensinado que era para acordar cedo, você foi ensinado que era para lavar um prato, você foi ensinado que era para arrumar a casa, você foi ensinado que era para deixar tudo organizado. Tudo se perdeu quando você começou a sua caminhada na adicção. Tô errado? Pode falar se tá errado. Pode contestar, velho. Todos se perderam, todos. Uma toalha, jogava a toalha em cima da cama. Ai, irmão, mas peraí, mas as pessoas normais fazem isso. A pessoa quando é normal, ela não faz isso não. Ela pode não usar droga, mas não é normal fazendo isso. Isso não é normal. A desorganização não é normal, não, mãe. Você não pode se basear na outra pessoa, não. Mesmo que a pessoa que não seja adicto, não, cara. Muitos de nós pecamos por causa disso. Porque baseamos nossas vidas em outras pessoas, porque, essas pessoas não são adictas. E aí, elas fazem isso. Uma vez a Mariana falou uma coisa, cara, doido demais. Ela falou uma coisa que os adictos que se escondem atrás da doença. E eu fico observando isso uma vez, tinha uma reunião lá no grupo, lá no centro, e aí, cara, no intervalo, sempre tem um intervalo, o pessoal fumar, né? Mas como lá era prédio, o pessoal tinha que fumar lá fora do prédio. Descer, lá o grupo sol é assim, vai nascer assim. Você tem que descer e sair de dentro da sala e descer e sair do prédio, das dependências do prédio, tá? Porque não pode fumar lá dentro. E tem as regras dentro do prédio, não pode fumar, não pode falar alto nos corredores. No intervalo muita gente foi fumar e saiu. Mas os que não foram fumar, foram pro corredor, e aí, velho, tinha negro, eu tava na porta da sala lá, que tinha negro lá com o pé. Na parede branquinha. E aí, alguém virou e falou assim, tira o pé da parede, irmão, você tá sujando a parede aí. Mariana falou isso. Aí o cara virou e falou assim, não, mas nós somos adictos. Nós é adictos. Não, irmão, que loucura. Não, isso é desculpa, cara. Você tá entendendo que o cara tava limpo, mas ele tava na doença ainda. Então ele não tem coragem para mudar as coisas que ele pode mudar. Porque ele poderia virar e falar assim, não, desculpa, foi por impulso. Estava errado, mas pelo menos ele reconhecesse. Não, ele virou, ele já deu uma desculpa. Ele transferiu, não, nós somos adictos. Ué, não faz sentido o cara falar um trem desse. Então, o que está acontecendo? Eu vou ler. Fez não é recuperação, não. Eu vou ler aqui. A gente. Quantos minutos aí, Jeff? 18. Pode parar.